O grupo RCS Tecnologia na Engenharia apresenta a vocês o curso de CBA-SI, curso básico de segurança na indústria. Iremos iniciar. CBA-SI, conteúdo programático. Acidentes do trabalho, conceitos, classificação, riscos, causas, consequências, registros e investigação. Legislação e inspeção de segurança, legislação pertinente, conceitos, tipos e importância da CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Norma regulamentadora 5. Conceito, a importância da CIPA nas empresas, objetivo da CIPA, responsabilidades. EPI, Equipamento de Proteção Individual. Norma regulamentadora 6. A importância dos EPIs, responsabilidades, utilização e conservação. EPC, Equipamento de Proteção Coletiva, combate a incêndio, princípios básicos do fogo, classes de incêndio, agentes extintores, métodos de extinção, primeiros socorros, conceito, etapas básicas, avaliação das vítimas, análise secundária, prevenção e cuidados. Prezados, na aula 1, iremos abordar o tema acidentes do trabalho. Conceitos, classificação, riscos, causas, consequências, registro e investigação. São assuntos que abordaremos nessa aula. Vamos lá? Acidente do trabalho. Conceito legal. Artigo 2º da Lei nº 6.367/76 da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal, doença ocupacional ou perturbação funcional, que cause a morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Acidentes do trabalho. Vamos comentar agora sobre os conceitos prevencionistas. Saúde e segurança. O que seria? Saúde e segurança, condições e fatores que afetam o bem-estar dos empregados, trabalhadores temporários, pessoal de contratadas, visitantes e quaisquer outras pessoas presentes no local de trabalho. Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho. Parte do sistema de gestão global que facilita a gestão dos riscos de saúde e segurança com relação ao negócio da empresa. Inclui a estrutura organizacional, as atividades de planejamento, as responsabilidades, práticas, procedimentos, processos e recursos para desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter política de saúde e segurança na organização. Classificação dos acidentes, NBR 14.280. Acidente com lesão incapacitante, permanente, total. O que seria? Este acidente é aquele em que ocorre a perda da capacidade do trabalhador em caráter permanente, inclusive a morte. Acidente com lesão incapacitante, permanente, parcial. O que seria? Este é aquele que provoca a redução parcial da capacidade de trabalho, em caráter permanente. Caracteriza-se pela perda de qualquer membro ou parte do corpo, ou qualquer redução permanente de função orgânica, sem incapacitar para o trabalho. São as chamadas lesões. Lesões permanente parcial. Ainda falando sobre acidente do trabalho, vejamos. Classificação dos acidentes, NBR 14.280. Acidente com lesão incapacitante temporária é aquele que implica no afastamento do empregado do exercício de sua função habitual por 1 ou mais dias, mesmo que ele permaneça em serviço exercendo outras funções. Acidente com lesão não incapacitante é aquele que não implica no afastamento do empregado do exercício de sua função habitual. E o acidente sem vítima é aquele que, apesar de não causar vítima, tem potencial para tanto e afeta negativamente a execução de uma tarefa ou a continuidade de um processo, provocando ou não danos materiais. E agora falando sobre a pirâmide de Frank Bird. Frank Bird foi o engenheiro que desenvolveu essa ferramenta de proporção.
E essa ferramenta, ela verifica a proporção dos eventos, né? Então vamos lá. Esse engenheiro, ele avaliou a gravidade dos acidentes e a frequência de sua ocorrência, né? E verificou que cada evento precede, né? Então cada evento é precedido por outro evento. Então, essa pirâmide, basicamente, ela traz a informação de que a cada 600 pequenos incidentes, 30 lesões ocorrerão. A cada 30 lesões, 10 acidentes surgirão. E, por fim, a cada 10 acidentes, um acidente será fatal. Então, o que nós chegamos à conclusão com isso? Que nós precisamos ter total atenção no tratamento, né, para eliminar, para evitar que ocorra os atos inseguros e as condições inseguras, porque esta é a base para que se venha essa reação em cadeia e um evento vai preceder o outro. Então, eliminando as práticas inseguras, né? Os atos inseguros e as condições inseguras, nós teremos um sucesso dentro do que tange a prevenção e a cultura prevencionista na segurança do trabalho. Falando ainda sobre o acidente do trabalho, vemos aqui consequências dos acidentes, certo? Então vamos lá. Para o trabalho, o sofrimento físico, quando a pessoa ela sofreu um acidente e ela ficou com alguma sequela, né? E ela tem um sofrimento para trabalhar por conta dessa sequela. Logo acima, nós vemos um deficiente físico por conta de um acidente de trabalho. Deficiência física, incapacidade para o trabalho. Isso dificulta muito a vida do indivíduo, né? Logo abaixo, nós vemos uma mulher abraçando uma criança. Desamparo à família, né? Existem vários tipos de desamparo. Às vezes, ou o funcionário ou a funcionária, infelizmente, veio a falecer, ou ficou impossibilitada por uma deficiência física proveniente do acidente, né? Então, pode ser um desamparo financeiro, quanto também um desamparo afetivo, ok? E por último, que é o que ninguém quer, de todos esses, ninguém quer nenhum, mas o último é a morte. Existem muitos acidentes que, infelizmente, eles tiram a vida das pessoas por conta dessa questão de não ter um olhar prevencionista. Então, ocorre que, infelizmente, muitos acidentes acabam por um final trágico. Ainda falando sobre as consequências dos acidentes para a empresa, vejamos aqui na figura 1 uma ambulância. Então, vamos lá. O que gera aqui? Gastos com primeiros socorros e transporte do acidentado. Próximo, perdas de clientes e o aumento dos custos pelos atrasos na entrega do produto final. Próximo, dificuldades com as autoridades, má fama da empresa. Por quê? Sempre que ocorre um acidente e esse acidente resulta em óbito, a empresa precisa prestar esclarecimento às autoridades. Próximo, tempo perdido por outros empregados que socorrem o acidentado ou param de trabalhar para comentar o ocorrido. Acontece muito, né? Que quando ocorre um acidente ou um incidente numa empresa, os funcionários fiquem preocupados, curiosos e começam a comentar sobre o assunto. E com isso, acaba tomando um tempo e isso no final gera um prejuízo. Próximo, danificação ou perda de máquinas e equipamentos ou matérias-primas e produtividade pela paralisação da máquina onde o trabalhador acidentado trabalhava. Então, nós vemos que no final de tudo isso gera um custo, um prejuízo muito grande, tanto para os funcionários, porque quando tira um funcionário que infelizmente se acidentou, quando tira um funcionário do seu posto de trabalho, acaba que sobrecarrega os demais, né? E também, no final das contas, sobrecarrega a empresa e os funcionários, porque gera um custo tanto para os funcionários que começam a ficar fadigados, né? Porque estão ali exercendo um tempo a mais de atividade para cobrir aquele funcionário que se ausentou pelo acidente. E no final das contas, isso gera um custo muito grande para todos, né? Por isso a importância de prevenção de acidentes. Vamos para o próximo slide. Sobre as consequências dos acidentes para o Brasil.
são eles: perda temporária ou permanente de elemento produtivo, mais dependentes do INSS, aumento de impostos e taxas de seguros, aumento do custo de vida. Vamos falar agora sobre investigação, análise e registro dos acidentes. Todo acidente de trabalho deve ser analisado e investigado de uma das seguintes maneiras. Letra A, por comissões criadas especificamente para este fim. Letra B, pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e ou pelo SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Na pessoa do técnico de segurança da área, nos moldes estabelecidos na legislação pertinente, portaria número 3.214, de 8 de junho de 78, do Ministério do Trabalho. Ainda sobre o acidente de trabalho, todo acidente deve ser registrado, certo? Então vamos lá, letra A, junto ao INSS. Sabemos que o INSS, a sigla significa Instituto Nacional do Seguro Social. Então, a CAT é registrada no INSS, através da internet, no site descrito aí, www.npas.gov.br, nos serviços Empregador, Comunicação de Acidente de Trabalho, e as cópias enviadas para os departamentos responsáveis. Ok? Letra B. O relatório de investigação de acidente deve ser realizado conforme o procedimento da empresa. Então, vamos lá. A comunicação, a CAT, a Comunicação de Acidentes de Trabalho, ela é obrigatória. A empresa tem por obrigação abrir e comunicar o acidente de trabalho, de qualquer natureza, tá? Seja ele leve ou seja ele com afastamento, o acidente, tá? Leve, com afastamento ou por óbito, é necessário a empresa comunicar todo o acidente através da CAT, tá? Lembrando que quando a empresa não faz a comunicação, a empresa está passiva a receber uma multa, tá? A multa, caso a empresa não faça a comunicação da CAT, pode variar entre R$ 1.045 até R$ 6.101,6 centavos. O valor da multa pode aumentar em casos de reincidência, tá bom, gente? Hoje, a competência para aplicar a multa é da Secretaria da Receita Federal, tá? Então, é muito importante que haja comunicação. Quando a empresa se nega a fazer o comunicado de acidente, o próprio médico do trabalho ou o próprio médico que atendeu o funcionário acidentado, ele pode sim fazer a abertura da CAT comunicado, ok? Ou também qualquer pessoa familiar próximo do acidentado, dependendo do estado de saúde, ou o próprio acidentado, se assim ele tiver em condições de fazê-lo, ok? Vale salientar. Tá certo? Agora, o relatório de investigação de acidente, ele é obrigatório, né, para que a empresa apresente às autoridades de fiscalização em eventuais fiscalizações da empresa. Então, esse relatório não é necessário enviar, tá, para nenhum órgão, a não ser, né, que seja solicitado, a menos que seja solicitado. Caso contrário, é necessário, é obrigatório que a empresa faça o relatório de investigação, tá? Juntamente com a CIPA e o SESMIT, e deixe esse relatório arquivado para eventuais solicitações. Ok, gente? Excelente. Vamos para o próximo slide. Aqui, nós terminamos o nosso módulo 1. E o grupo RCS Tecnologia na Engenharia aguarda você no módulo 2. Obrigada!